Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados, hoje eu quero falar um pouco sobre Páscoa, o que significa a Páscoa. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus, o acontecimento mais importante para todos os cristãos. Essa Páscoa é celebrada todo ano, no domingo entre 22 de março a 23 de abril. Hoje estamos celebrando a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. O significado da Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, e significa passagem para os cristãos, é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo a salvação para todo o que crê nele. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz assim que eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isto está em João 5, verso 24. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para ter um relacionamento pessoal com Deus. A palavra de Deus diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o versículo 2. Esse foi o grande objetivo dele ao vir à terra, nos libertar do pecado, do domínio do pecado. A Páscoa, ele tem sido celebrado pelos seguidores de Jesus desde muito cedo na sua história. Hoje, pessoas de todo o mundo se juntam para comemorar essa grande vitória que mudou a nossa vida. Então, a Páscoa, ela é uma celebração judaica. Os judeus também têm uma festa chamada Páscoa, que é bem mais antiga do que essa que nós celebramos agora. Essa Páscoa, ela foi instituída lá no Êxodo, no capítulo 12, quando Deus tirou o povo hebreu do Egito, enviou primeiro um anjo para matar os filhos mais velhos de toda a família egípcia, para evitar a praga. Deus mandou os judeus matar um cordeiro conforme o número da sua família, e em lugar do que seria o símbolo que o filho mais velho, a proteção sobre o filho mais velho, pôr o sangue à volta da porta da casa, ou seja, no umbral da porta. Assim, o anjo da morte passou, mas não matou os filhos dos hebreus. Nessa noite saíram do Egito sobre a proteção de Deus. Todo o povo judeus foi liberto da escravidão que o mantinha escravo no Egito. Então, na festa judaica da Páscoa, a passagem significa a passagem do anjo da morte. Depois que saíram do Egito, os judeus passaram a celebrar esse dia de libertação todo ano, comendo um cordeiro e pães sem fermento. Está em Números 9, verso 2 até o versículo 3. Foi na celebração da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o crente, Jesus é o nosso cordeiro que morreu em nosso lugar.
é, para que possamos ter vida e vida eterna. É isso que está no livro de João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é o símbolo da Páscoa para nós que somos cristãos? Alguns símbolos bíblicos da Páscoa são a ceia, ou seja, a Santa Ceia, o pão e o vinho, que Jesus instituiu na celebração da sua última ceia antes de ser crucificado. A cruz que representa a sua morte, o peixe também está associado ao tempo da Quaresma que procede à Páscoa, ou seja, era um período em que o povo se alimentava de alimento branco, tipo carne de peixe. Era um símbolo usado entre os crentes da igreja primitiva para se identificarem, ou seja, o peixe identificava aquelas pessoas que eram servo de Jesus Cristo. Então, por muito tempo, o símbolo dos cristãos foi o peixe. Quando os cristãos queriam se comunicar, que eram perseguidos, eles desenhavam um peixe, um símbolo que dava a sua identidade, e esse peixe era bem visível diante da sua porta da sua casa. Então, a Páscoa aconteceu na primavera, em que muitas religiões pagãs tinham festa para celebrar o fim do inverno. A vida, ou seja, eles celebravam também o período de fertilidade. Mais tarde introduziram o ovo, ou seja, o coelho da Páscoa. Vem dessa tradição pagã. O ovo e o coelho da Páscoa, ele não tem nada a ver com os cristãos, porque esse é um símbolo pagão. O ovo para eles, o pagão simbolizava a nova vida e o coelho fertilidade. É importante lembrar que esse símbolo não deve ser o foco da Páscoa. Devemos fazer-nos lembrar da ressurreição de Cristo, que nos deu uma nova vida e uma nova esperança. Agora, é proibido comer o ovo da Páscoa? O ovo da Páscoa, que nós falamos que é ser esse ovo de chocolate, ele é uma tradição criada pelos religiosos. Não comer o ovo da Páscoa não é pecado, desde que esse não seja o foco principal da Páscoa. O mais importante da Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Todo o resto é acessório. Então, de onde vem o ovo da Páscoa? A Páscoa aconteceu na primavera, onde muitas religiões pagãs tinham festa onde se lembrava a fertilidade. O ovo da Páscoa vem dessa tradição pagã, onde era um símbolo de vida nova. As pessoas pintavam o ovo e ofereciam uns aos outros para desejar prosperidade. Mais tarde, passaram a fabricar ovo de chocolate, mas no princípio era ovo normal, ovo comum, onde eles pintavam. Os cristãos, quando entrava em contato com outra tradição, mencionava símbolo que as pessoas já conheciam para explicar o evangelho. No caso do ovo da Páscoa, usaram-no para simbolizar a ressurreição e a nova vida que temos em Jesus. Aí, alguns mudaram seu significado e tornou-se parte da tradição cristã. Mas a verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus. É Ele que é o nosso Cordeiro Pascual. É Ele que morreu por nós. Você pode comer, se quiser, o ovo da Páscoa. Isso não pode se tornar um obstáculo para a sua fé. Se você comer e agradece a Deus,
não aos deuses pagãos, por esse doce tão gostoso que muitas pessoas gostam do chocolate, não tem problema. Você não se contamina o que você come. A própria palavra de Deus diz que o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então, precisamos compreender isso que está no livro de Mateus, capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca que contamina, mas se você se sentir tentado pela idolatria, ao comer, então, não coma. É que o apóstolo Paulo diz que se você for comer alguma coisa, você achar que isso foi oferecido aos ídolos, contudo, nem todo tem esse conhecimento, diz o apóstolo Paulo. Algum ainda habituado com os ídolos, come esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Como a consciência dele é fraca, ele fica contaminado. Quando você se você começa a dizer, não, mas isso é idolatria, então não coma. Para que você também não fique com a sua consciência contaminada. Ou se você acha que está exagerando, caindo no pecado da gula, então modere ou pare de comer, para que você não seja condenado pelo pecado da gula. Assim, está em livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz, assim, quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você condena o ovo da Páscoa, que é o chocolate agora, então não coma. O que importa é a sua consciência perante Deus. Assim que a Bíblia diz claramente, ou você come, tudo faça para a glória de Deus. É isso que eu tenho para dizer sobre a Páscoa, amados. A única coisa que eu posso dizer para vocês, a tua consciência é que pode te acusar de alguma coisa. Que Deus vos abençoe, amados. Um excelente domingo para todos. Eu estou saindo já para o meu trabalho. Não estarei gravando uma oração agora, mas uma outra oportunidade estaremos conversando um pouco mais. Que Deus vos abençoe. Fique na paz.